Pessoal, nesse vídeo a gente vai modelar um sistema planetário, tá? Então vamos começar com um exemplo aqui mais simples, onde a gente só tem dois planetas. Então a gente tem aqui o Sol e a Terra. E a gente quer modelar o movimento de translação da Terra ao redor do Sol, tá? Então, quais que são os passos aqui para a gente modelar isso? Primeiro a gente tem que definir o sistema de coordenadas, né? Vamos assumir que o Sol está parado e é a Terra que se movimenta ao redor dele, tá? Então, é bem razoável a gente assumir aí que a origem desse sistema de coordenadas está no centro de massa do Sol. Então eu vou desenhar aqui um eixo X passando pelo centro de massa do Sol e um eixo Y também passando aqui pelo centro de massa do Sol, tá? O Sol e a Terra, eles estão a uma distância r, ou seja, se eu ligar aqui um segmento de reta entre o centro de massa do Sol e da Terra, aqui me gera tem essa distância r. E a gente sabe da lei da gravitação universal de Newton, né, que dois corpos com massa, eles sempre se atraem, né? Então eu vou ter uma força de gravitação aqui da Terra para o Sol, e eu vou ter uma força aqui do Sol para a Terra, tá? E a gente sabe que essa força é diretamente proporcional ao produto das massas, ou seja, a massa do Sol, que eu chamei aqui de ms, e a massa da Terra, que eu chamei de mt, e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias, ou seja, essa distância r aparece ali no denominador como um r quadrado. E a constante de proporcionalidade aí é o g, tá? Que é o que a gente chama de constante de gravitação universal, tá? Bom, eu sei que a Terra vai estar numa posição aqui x e numa posição y no meu sistema de coordenadas, né? Então eu consigo escrever essa distância r em função da posição x e y, né? Com o teorema de Pitágoras aqui. Se eu substituir o r na equação lá da força da gravidade, vai sumir a raiz quadrada, né? Porque eu estou elevando ao quadrado. Então eu vou ter ali g vezes a massa do Sol vezes a massa da Terra sobre x quadrado mais y quadrado. Beleza? Apesar de a gente ter dois corpos aqui, né? Então a gente tem o Sol e a Terra, a gente vai estar modelando só a Terra, né? Porque a gente assumiu que o Sol está parado, a gente quer modelar o movimento aí de translação da Terra. Então a gente tem que analisar as forças que atuam na Terra, né? A gente só tem uma força atuando na Terra, que é a atração ali do Sol, né? A força da gravidade. A resultante em x, no eixo x, vai ser menos a força da gravidade no eixo x, tá? Que é essa decomposição aqui no eixo x. Já a resultante em y vai ser menos a força da gravidade em y, que é a decomposição aqui dessa força em y, né? Eu vou assumir aqui que eu tenho um ângulo θ, tá? Entre aqui essa linha que liga, né, o Sol e a Terra e o meu eixo x, né? Eu chamei de θ ali. Ou seja, eu posso escrever também a força da gravidade em x em função da força da gravidade e trigonometria, né? Então eu posso escrever que a força da gravidade em x é simplesmente a força da gravidade vezes o cosseno de θ. E a força da gravidade em y vai ser igual a força da gravidade vezes o seno de θ, né? Então o primeiro passo que eu vou fazer aqui é substituir a força da gravidade pela equação que eu já achei ali, tá? Eu vou substituir aqui pela equação que eu já achei. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para a resultante em y, tá? Vou substituir aqui a força da gravidade pela equação que eu achei lá embaixo, tá? Em função aí da posição. Legal, então eu já estou conseguindo escrever aqui as resultantes em x e em y em função puramente da posição da Terra. Só que eu tenho ainda também o ângulo θ, né? Só que repara que esse ângulo θ, né? Ele é o mesmo que aparece lá embaixo. Então eu consigo escrever aqui o ângulo θ, o seno e o cosseno dele, em função também da posição da Terra, né? Eu consigo escrever que o cosseno de θ é igual ao x, né, que é o cateto adjacente, sobre o r, que é a hipotenusa. Já o seno de θ é igual a y, né, que é o cateto oposto,
sobre R, que é a hipotenusa. E eu posso substituir o R pelo que eu já achei ali inicialmente, né? Eu posso substituir o R por raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado e na equação de baixo também por raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, né? Ou seja, agora eu posso pegar esse cosseno de θ e seno de θ em função só da minha posição xy e substituir aqui na minha equação das resultantes, né? Então eu vou ter aqui x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado e a mesma coisa embaixo, só que com o y no numerador, certo? E eu posso fazer mais uma simplificação, né? Note que o termo que está ali na primeira fração, x quadrado mais y quadrado, é igual ao termo que está dentro da raiz, né? Ou seja, como se no primeiro denominador eu estivesse elevando a primeira e no segundo eu estivesse elevando a meio, né? Porque raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio. E se eu tenho a mesma base, eu posso somar os expoentes, né? Então vai ficar a mesma base, 1 mais meio, que é igual ao quê? É igual a x quadrado mais y quadrado elevado a 3 meios, tá? Então aqui foi só uma simplificação algébrica para ficar mais simples de escrever as resultantes. Legal, então aqui eu tenho as resultantes em x e em y em função aí só da posição da Terra, né? Obviamente está em função também da massa da Terra, massa do Sol, constante de gravitação universal, mas elas são constantes, né? Elas não variam ao longo do tempo. Bom, da segunda lei de Newton, né, eu sei que a resultante de forças em x vai ser igual à massa da Terra vezes a aceleração em x, que é a segunda derivada da posição em x. Da mesma forma, a resultante das forças em y é igual à massa da Terra vezes a segunda derivada da posição em y. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar os valores das resultantes aqui, que eu já encontrei, né? Quando eu equacionei as forças, e substituir aqui nessas duas equações. Beleza? Então, substituir a primeira e vou substituir aqui a segunda também. Beleza? Daí note que aparece a massa da Terra dos dois lados da equação. Então eu posso cancelar, né, a massa da Terra tanto na equação ali da aceleração em x como da aceleração em y. E o próximo passo é o isolar a aceleração, que já está isolada, né? É só inverter os lados aqui dessa equação. Então eu vou ter que a aceleração em x é dada aí não é mais a resultante em x, né? Porque eu já fiz um corte lá em cima. E eu vou ter também aqui a aceleração em y. Beleza? Então essas daqui são as minhas equações diferenciais que descrevem a dinâmica do meu sistema, tá? Mas note que eu estou falando de duas equações diferenciais de segunda ordem, né? Porque aparece a derivada segunda aqui, né? Tá vendo? d2x, dt2. Só que eu já vi nas últimas aulas, né? Como que eu transformo um sistema de equações diferenciais de segunda ordem num sistema de equações diferenciais de primeira ordem, né? Então qual que era o truquezinho aqui, né? Eu sei que a taxa de variação da minha posição x vai ser igual à velocidade em x. E a taxa de variação da velocidade é a aceleração, que é a segunda derivada de x, ou seja, eu posso substituir ali aquele termo por dvx dt. Eu posso fazer a mesma coisa aqui para a minha posição em y. Então a taxa de variação aqui da minha posição em y é igual à velocidade em y e substituo ali também aquele termo. Ou seja, agora eu não tenho mais duas equações diferenciais de segunda ordem. Eu tenho 4 equações diferenciais de primeira ordem, né? E isso eu sei implementar no Python. Bom, beleza. Então eu tenho aqui o nosso sistema de equações diferenciais pronto para ser implementado no Python, né? A gente vai ter que implementar lá uma função modelo, né, com essas equações diferenciais. Só que além disso, a gente precisa definir quais são os parâmetros, né, que essas equações utilizam e quais que são as condições iniciais aí do nosso sistema, né? As condições iniciais, ou seja, o x0, o y0, o vx0 e o vy0. Os parâmetros, eles são constantes, né? Esse daí a gente sabe. Então a gente tem o g, que é a constante de gravitação universal, que é um número bem pequeno quando a gente olha em unidades do SI. E a gente tem a massa do Sol, o ms, que é um número bem grande aí quando a gente olha em unidades do SI, tá? Já para as condições iniciais, que eu preciso saber? O nosso sistema de coordenadas, a origem dele está no Sol, certo?
Então, a Terra, ela vai estar em que posição inicial? Ela tem que estar a distância igual à distância que a Terra tem do Sol, né? E essa distância a gente sabe que é algo em torno de 1,5 vezes 10 a 11 metros, ou seja, é um número bem grande quando a gente olha em unidades do SI, como era de se esperar, né? A Terra está milhões de quilômetros do Sol, tá? Em vez de representar esse número em unidades do SI, a gente pode representar como unidades astronômicas, tá? Vocês estão vendo ali o UA. UA é unidade astronômica, ou seja, uma unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Então eu vou querer fazer uma mudança de unidades aí nas nossas equações diferenciais, não para colocar as nossas grandezas de distância em metros, mas para colocar elas em unidades astronômicas, porque é uma grandeza muito mais, é uma unidade muito mais tangível e palpável aí para quando a gente for fazer as simulações. Além disso, eu vou precisar definir também as velocidades iniciais, né? As velocidades não, a velocidade inicial, mas as componentes dela no eixo x e no eixo y. Eu sei que a Terra demora 1 ano para dar a volta ao redor do Sol. Sabendo a distância, né, eu sei que a velocidade vai ser o quê? Vai ser o ômega vezes o r, né? O ômega r. E o ômega eu posso tirar a partir a velocidade angular, né, de rotação ali em torno do Sol, eu posso tirar através do período, né? E qual que é esse período? É o ano, né? Então demora 1 ano para a Terra dar uma volta em torno do Sol. Em unidades do SI, eu estou falando aí também de milhares, milhões de segundos, né? Então, fica bem claro que não faz muito sentido eu implementar esse sistema em unidades do SI, né? Eu vou estar falando de números muito grandes, vai ter expoente, notação científica em tudo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser uma mudança de unidades, tá? E eu vou fazer bem passo a passo aí para ficar claro como é que a gente fez essa mudança de unidade. Primeiro, eu vou chamar essa constante aqui de L, tá? Ou seja, L é a distância da Terra até o Sol. E eu vou chamar essa constante aqui de P, que é o quê? É o período, é o tempo que demora aí para a Terra dar uma volta ao redor do Sol. Se eu quiser fazer uma conversão de unidades do tempo, ou seja, se eu tiver o tempo em anos e quiser passar pelo tempo em segundos, basta eu multiplicar ali por P, tá? Note que aquele sufixo A não é que eu quero dizer anos, tá? Quer dizer que está em unidades astronômicas, tá? Então, se eu quiser passar de uma unidade astronômica de tempo, que normalmente está em anos, para uma unidade astronômica de tempo no SI, que está em segundos, eu simplesmente multiplico por P, beleza? Da mesma forma, se eu quiser passar por uma distância de unidades astronômicas para uma distância no SI, eu multiplico por L, tá? Se eu tiver um UA, significa que eu tenho o quê? 1,5 vezes 10 a 11 metros. Beleza? E para a velocidade? A velocidade, a gente sabe que ela é o quê? Ela é a taxa de variação da posição no tempo, né? Então é o ΔX pelo ΔT. Eu acabei de definir aí como que eu converto a distância e tempo de uma unidade para outra. Então basta eu substituir o que eu vi lá em cima, né? O ΔX vai ser L vezes ΔXA, ou seja, o ΔX em unidades astronômicas, e o ΔP vai ser P vezes o ΔTA. Note que eu tenho o quê? ΔXA sobre ΔTA. Isso é o quê? Isso vai ser a velocidade em unidades astronômicas, tá? Então, se eu quiser transformar a velocidade de unidades astronômicas, ou seja, de unidades astronômicas por ano, para velocidade no SI, ou seja, para metros por segundo, eu simplesmente multiplico aí por L sobre P. Beleza? E a aceleração? A aceleração, eu vou fazer a mesma coisa aí que eu fiz com a velocidade. Eu sei que a aceleração, ela é o quê? Ela é derivada da velocidade, ou seja, a taxa de variação da velocidade, taxa de variação instantânea aí da velocidade no tempo, ΔVx sobre ΔT. Substituindo novamente, só que agora eu vou substituir o que eu achei na equação logo acima, né? Então o ΔVx vai ser L sobre P vezes o ΔVx em unidades astronômicas. E o ΔT vai ser igual ao P vezes o ΔT em unidades astronômicas, né? E note que o que? Aparece novamente ΔVx em unidades astronômicas sobre ΔT em unidades astronômicas, eu posso escrever simplesmente como o quê? Como a aceleração em unidades astronômicas, tá?
e daí o p ali que está no denominador multiplica com outro p do denominador, vai aparecer um p ao quadrado no denominador, né? Então, se eu quiser converter a aceleração de unidades astronômicas, ou seja, de UA por ano ao quadrado, para a aceleração no SI, ou seja, para metros por segundo ao quadrado, eu simplesmente multiplico aí por L sobre P ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, vamos agora começar a substituir nas nossas equações diferenciais. Então, o dx dt, se eu quiser, ele é o quê? Ele é a taxa de variação da posição, ele é uma velocidade. Então, se eu quiser converter para unidades astronômicas, eu simplesmente multiplico por L sobre P, tá? Eu estou consultando ali a minha tabelinha que eu montei lá no canto direito superior da tela. O Vx, claramente, né, ele é uma velocidade, então o que eu faço? Eu substituo também por L sobre P vezes a velocidade em unidades astronômicas. Bom, aparece L sobre P dos dois lados aí da minha equação diferencial. Então eu posso simplesmente cortar e escrever que dxa sobre dta é igual a Vxa. Ou seja, a taxa de variação da posição em unidades astronômicas é igual a velocidade em unidades astronômicas. Tá? Eu não sei se eu já falei, mas reforçando aí esse sufixo a, tá? Dx sufixo a, ele é só para representar que eu estou em unidades astronômicas, tá? Mas é a mesma grandeza, é uma grandeza aí de posição, de distância, tá? Em compensação, o t é uma grandeza de tempo. Eu só estou mudando aí a unidade, beleza? Bom, a mesma coisa que eu fiz aqui na primeira equação, eu posso fazer para a segunda, né? Então, eu posso substituir aí o dy dt por dy a dta e o vy por vy a, beleza? Vamos agora para a nossa terceira equação diferencial. Eu tenho aqui o que? A taxa de variação da velocidade, que é o quê? Que é uma aceleração, né? A aceleração, se eu quiser converter ali para unidades astronômicas, eu tenho que multiplicar por L sobre P ao quadrado, né? Então eu vou reescrever aqui com L sobre P ao quadrado. Já o lado direito aí é um pouco mais complicado, tá? Então eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho o x e o y, que são unidades aí de distância, tá? E eu vou ter que substituir eles e ir equacionando aí para isolar o L, o P, o que for que apareça. Então eu vou começar aqui substituindo, né, o meu x em unidades do SI para um x em unidades astronômicas e o meu y em unidades do SI para o meu y em unidades astronômicas, né? Eu consigo ali colocar um L quadrado em evidência, né, no denominador. E daí agora se eu tenho L quadrado elevado a 3 meios, né, eu posso simplesmente multiplicar os expoentes, né? Então o que vai ficar? No denominador vai aparecer um L a terceira agora, eu tirei do parênteses ali. Esse L a terceira ele vai cortar com o L do denominador, vai ficar L ao quadrado, né? Então eu vou ter o quê? Menos G sobre L ao quadrado. E o resto da equação, note que é muito parecido, não, ele é idêntico ao que eu tinha antes, né? É a massa do Sol vezes a posição x em unidades astronômicas sobre a posição x ao quadrado em unidades astronômicas, mais a posição y ao quadrado também em unidades astronômicas e tudo esse denominador aí elevado a 3 meios. Beleza? Então, isso daí eu converti aí para unidades astronômicas. Beleza? Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou passar aquele L sobre P quadrado que está à esquerda aí dessa equação diferencial, eu vou passar ele para a direita, ou seja, o L vai para o denominador e o P quadrado vai para o numerador, certo? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui menos G vezes P ao quadrado sobre L a terceira. Beleza? E note que tanto G, quanto P, quanto L, quanto a massa do Sol são constantes. Tá? E eu não vou entrar em detalhes aqui, mas pela terceira lei de Kepler, a gente consegue provar que o GP ao quadrado vezes ms sobre o L à terceira é exatamente igual a 4π quadrado, tá? Então eu consigo simplesmente escrever aqui essa equação diferencial com um 4π quadrado, e eu sumi aí com todos os meus parâmetros, todas essas constantes. Beleza? Bom, se eu fizer a mesma coisa aqui para a equação de baixo, então primeiro eu vou converter aqui a velocidade em y para unidades astronômicas,
e depois eu teria que fazer o passo a passo ali, tanto para o y quanto para o x. Só que como as equações elas são iguaizinhas, né, só muda o numerador, que uma eu tenho x, na outra eu tenho y, eu não vou fazer de novo aí esse passo a passo, eu vou simplesmente aí substituir e reescrever aí em unidades astronômicas. Beleza, pessoal? Então, vamos agora abrir a atividade do Python e vamos implementar aí essas equações diferenciais em unidades astronômicas, tá? Só tomem cuidado que como a gente está implementando essas equações diferenciais em unidades astronômicas, as nossas condições iniciais e os resultados, ou seja, o que o ODEINT retornar para a gente, também vão estar em unidades astronômicas. Beleza? Então vamos abrir aí a atividade de Python agora e vamos implementar esse sistema.